Tem uma internauta que ela botou um comentário nos meus vídeos. Ela falou que foi no médium um tempo atrás que o médium disse que tirou de dentro do útero dela um chip, porque ela ouvia vozes durante 2 anos, ela foi muito incomodada por alguém chamando ela, etc. Ela fez o relato dela e eu coloquei a minha posição, o que eu achei da história que ela me contou, e eu disse para ela que sim, aquele médium realmente tirou alguma coisa de dentro dela, sim, tá? Porque o trabalho dos médiums é muito importante, e dos médiums honestos é mais importante ainda, e útil inclusive. Mas tem um internauta que também me pediu, já está me pedindo há alguns dias para mim falar sobre uma situação na vida dela. Na verdade, aí ela me relata os sonhos dela, etc. Resumindo, a vida dela virou de cabeça para baixo, ela não tem os filhos, ela não me falou se tem marido ou não, mas eu acredito que não deva ter marido. Daí, agora, nos últimos comentários, apelativa, ela está também relatando que frequentou um centro espírita por bastante tempo, mas ela diz que ela não precisa dizer também, né? A gente percebe que lá ela só foi para trás. Eu nem sei que tipo de centro espírita é, né? Mas quando se quer fazer o bem, se faz na Umbanda, se faz no Kardecista, se faz em qualquer local, tá? Não, os espíritos que querem fazer o bem, eles não precisam ir lá no Kardecista. Ah, não, mas tem que ser lá na Umbanda. Não, não existe isso. Quem quer fazer o bem vai lá na Umbanda, vai lá no Kardecista, não tem local definido, tá? Então, só porque o que acontece muitas vezes, quais são os problemas que acontece muito, pelo menos no Brasil, o país onde eu vivo. As mulheres vão lá no centro espírita, pode ser um kardecista, pode ser uma umbanda, blá blá blá, etc. O que passa a acontecer com a vida dela? Ela começa a gostar de ir, vai lá, ouve. Com o tempo elas não estão mais se dando com os filhos. Depois estão se separando dos maridos. E o emaranhado, o rolo de gato ao final é tão grande que fica difícil o negócio. Por quê? Porque forças traiçoeiras estão agindo lá, tá? Porque assim, ó, a pessoa por ocupar o serviço desse tipo de segmento, não quer dizer que ela não precisa ler, não precisa estudar, tá? Preciso tomar muito cuidado, porque quando você consulta uma pessoa mediúnica, e uma pessoa mediúnica, quem é que são as pessoas mediúnicas? Padres, pastores, benzedores, cartomantes, toda essa gente, toda essa gama. Se você aí começar a prestar consulta espiritual amanhã, emitindo opinião e parecer, você já é um médium, você já é um atendente mediúnico, tá? Agora vai da pessoa que está prestando esse serviço aí, esse atendimento, querer andar direito ou não. Vai dela, tá? Agora, é preciso ter observância sobre os locais onde a gente anda. Então é muito comum você encontrar, principalmente mulheres, que foram lá no centro espírita, qualquer que seja, para receber ajuda, para melhorar a família e tudo, e agora elas estão sem família, estão aí meio louca, meio doida, tá? Sem saber o que fazer. É muito comum, tá? Por quê? Porque nenhum ser no cosmos tem obrigação de ser bom. Ninguém tem. Inclusive, é delegado, é facultado a todas as pessoas do cosmos serem más, serem traiçoeiras. Agora, é claro, cada uma vai colher o fruto daquilo que é, tá?
Quem persistir em viver no negativismo vai perdendo cada vez mais as suas capacidades ao longo da sua existência. Tá? Tem gente que vai perdendo os braços, as pernas. Então, tem muitos seres que são incompletos. Tá? Por quê? Porque o ego deles não deixa eles evoluir. Eles acham que tem que ser do jeito deles e eles não acreditam que fazem parte de um todo. O Todo-Poderoso. Então, o que acontece ali nesses casos onde as mulheres ficam meio doidas ali, sem saber o que fazer? Porque no final elas não têm marido, não têm filhos, mas qual é o objetivo de muitos lugares, de muitos atendentes mediúnicos? E atendente mediúnico, como eu já falei, é muitos os tipos. É padre, é pastor, é benzedor, é cartomante, é tudo. Qualquer pessoa que esteja emitindo opinião para outra é mediúnica. Tá? Então, qualquer pessoa mediúnica que venha atender não tem obrigação de ser boa. Nenhum ser no cosmos tem obrigação de ser boa. Tá? Então, e muitas vezes nós nos enganamos, nós pensamos que é dever de toda a criação, é dever de todos os seres ser bom. Aí é que está o nosso maior engano. A gente acha que um centro espírita lá em tal lugar, a gente acha que eles são obrigados pela natureza divina a fazer o bem. Mas eles não têm obrigação nenhuma. Nenhum tipo de pessoa cósmica no cosmos, né, tem essa obrigação. E pessoas que eu me refiro no meu canal sempre, quando eu falo pessoas, eu estou me referindo sempre a pessoas carnais, espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extraterrestres. Por quê? Porque a criação é muito vasta. A infinitude é a marca do nosso Criador. E ele é infinito para todas as direções. O louco e desinformado daquele que tenta mensurar a criação do cosmos, sob qualquer que seja o aspecto. Tá? Não tem como. Isso não existe. Então, o que acontece? Quando você pergunta algo para uma pessoa mediúnica, você está dando um direito extraordinário para ela. Tá? Ela pode hipnotizar você. Se você for num pai de santo, na Umbanda, perguntar lá qualquer que seja o assunto, lá você está dando o direito de vendagem sobre você. Quando você vai no pastor de uma igreja, qualquer que seja, perguntar qualquer coisa para ele lá, você está dando a ele e às forças espirituais que assistem ele a vendar você. Ah, mas eu fui lá numa cartomante. Interessa. Quando você se senta lá na mesa da cartomante, que ela vai atender você, ali você já deu o direito de vendagem. E aí vai dos atendentes mediúnicos e as forças que estão por trás deles ver o que vão fazer com você. Tá? E muita gente sofre hipnoses ali. Tá? De hoje em diante você só vai ver o lado defeituoso do seu marido. De hoje em diante você vai ver defeito em todos os seus filhos todos os dias. Quando você conseguir um trabalho com alta remuneração, você vai fazer de tudo para perder esse trabalho. Isso são hipnoses, só que você não está vendo, porque essas hipnoses são lançadas por seres espirituais lá dentro do pavilhão mental, de uma forma astral e espiritual que você não consegue ver. E essas hipnoses podem estar sendo lançadas quando você está pegando atendimento mediúnico. E veja bem, atendimento mediúnico é todo segmento religioso. Todas as religiões do planeta Terra são negócios espirituais. Aqui no plano carnal, as máfias, as gangues, a Rocinha lá no Rio de Janeiro, a luta pela presidência do país, tá? Em algum momento eles vão usar de golpes baixos, no outro momento de terror, no outro momento
vão tentar ser meio bom, mais bom, menos bom. Assim são toda aquela gente espiritual que assiste às religiões, às igrejas, é tudo igual, não muda nada. O governo aqui vai na TV e diz assim: olha, você vai ganhar um salário mínimo de ajuda todo mês. Conte com isso. Mas no mês que vem ele chega e diz: você não vai ganhar mais nada, porque não tem dinheiro para pagar isso aí. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Os conluios, as gangues, as máfias, tudo isso existe ali por trás das religiões, tá? Igualmente. Então você precisa desenvolver o seu próprio eu. A primeira coisa de que uma pessoa precisa tomar consciência é de que nenhum ser no cosmos, nem só aqui na terceira dimensão, mas em toda a criação, em todo o cosmos, nenhum ser é obrigado a ser bom. No entanto, cada ser arca com as consequências de não ser bom. Tá? Isso aí. Porque a gente pensa, a gente é muito ingênuo. Quando a gente se dirige a uma pessoa mediúnica, a gente pensa que ela tem essa obrigação, mas não tem. E daí, com o tempo, com essas hipnoses, com essas vendagens, as pessoas começam a agir segundo os interesses das religiões, de terceiros e de terceiros espirituais, inclusive. Tá? Daí a mulher, ela não vê mais graça no marido, ela só vê defeito no filho. E ali vai. E da mesma forma isso pode acontecer com o homem. Tá? Eu tive uma internauta que ela até deixou o nome de um centro espírita onde ela tirou onde eles tiraram um monte de porcalhagem que os terceiros espirituais haviam colocado dentro dela. Eu quero ver se eu acho aqui o comentário para mim botar aqui no vídeo, porque eu quero ver aqui. Boa tarde. Ela deixou o endereço que eu preciso achar isso aqui. Preciso ver onde é que ela botou esse comentário agora. Ah, eu acho que está aqui nesse vídeo. Então é assim, ó, uma pessoa que trabalha excentricamente na perfeição com esses assuntos é o professor Hélio Couto. Tá? Todo o ensinamento dele, a ressonância harmônica que ele faz. Quem quer se livrar dessas hipnoses aí, ó, se você andou em centro espírita, qualquer que seja o segmento, ou se você andou numa religião, tá? E agora você tá aí, ó, sem caminho, você tá no descaminho, na verdade, você tá perdido, você pode contar com o professor Hélio Couto. Ele tem um site na internet, é um homem da mais alta sabedoria. Aí tem uma pessoa que ela contou no meu canal que ela tirou uma porcalhagem dentro dela, chip, coisa arada, porque de 2 anos ela ficou ouvindo alguém chamar ela. De noite, olha, pensa na incomodação que essa pessoa passou. O médico que me tratou, diz ela, na época, né, foi o espírito do Dr. Esmael Alonso, e Alonso, ela botou aqui. Dr. Esmael Alonso, aí vem um Y, Alonso, por intermédio do médium João Berbel. Ele atende no Instituto de Medicina do Além, localizado em França, São Paulo, em Franca, né, São Paulo. Além do passe, cirurgias. Eles também oferecem todos os medicamentos, que é tudo natural de plantas medicinais, etc. Gratidão, Elias, por sua atenção. Ela botou no comentário. Esse aqui é o médium que realmente fez um bom trabalho para essa mulher aqui, porque a gente percebe, né, que ela se livrou lá de um problema e isso não continuou na vida dela, é porque deu tudo certo. Mas se você aí está sofrendo esse tipo de ataque, de hipnose, né, qual é a metodologia de religiões, de centros espíritas, tá? Porque
essas coisas, elas estão acumunadas, hibridizadas com terceiros espirituais, que vêm dar alicerce para eles fazer essa sujeirada toda. Então, quem quer se livrar disso daí, pode contar com a ajuda do professor Hélio Couto, tá? Se você andou nas religiões aí, ó, e agora está tudo adverso, tudo deu errado, então você sofreu essas hipnoses de que eu estou falando, tá? Porque as hienas, os lobos, como é que eles fazem para dominar a presa? Eles isolam ela. Então, uma metodologia que as pessoas utilizam para pegar você só para eles é afastar você dos familiares, afastar você dos amigos, tá? E ali vai, etc. Você vai ficando isolado, tá? Tem muitos espíritos que gostam muito de que você se suicide, tá? Que você sofra, que você chore, por quê? Porque isso gera energia negativa. E tem muitos seres negativos, muitas pessoas negativas, que se alimentam dessa energia que você gera. Quando você fica doente, quando você pragueja, quando você fica com raiva, tá? Tem muita gente que começa a frequentar aí, ó, atendentes mediúnicos, e depois elas têm, assim, ataques de raiva. De tempo em tempo elas ficam com uma raiva muito grande de algo ou de alguém. Por quê? Porque eles são impulsionados até essa raiva, porque isso ali gera energia negativa que serve de combustível para muitos tipos de pessoas, inclusive as lá de baixo, tá? Então, o que eu tenho para sugerir, para contribuir para quem sofre com esse problema aí, e são milhões de pessoas no Brasil, só no Brasil pelo menos, agora veio o professor Hélio Couto com um trabalho inovador da ressonância harmônica, um trabalho divino, tá? Poderoso. Você consegue olhar para dentro de si mesmo a partir da ressonância harmônica do professor Hélio Couto. Você consegue ter uma visão de 360 graus acerca da sua vida, acerca do que tem acontecido com você e acerca daquilo que você tem sido até então. E ajuda muito na expansão da sua consciência, tá? Porque o que as pessoas acabam tendo ao longo do tempo no frequentar essas vertentes aí negativas, disfarçadas de vertentes positivas, o que elas oferem com o tempo é aí um estado nada estável, na verdade um estado instável de consciência, quando o ideal seria um estado de consciência positivo e definitivo do que é Jesus Cristo, do que é o Todo-Poderoso, do que é a criação, do que é o cosmos, tá? Então, a luta é por esses segmentos todos religiosos, tá? A luta dessa gente, dessas pessoas, a luta deles é que você não tenha esse estado definitivo de consciência e desenvolvido, tá? A intenção é de que você não alcance nenhuma plenitude nesse sentido, para que as algazarras deles continuem, tá? Então a perversidade no planeta Terra é gigantesca, tá? O que tem de criança, bebê, que é sequestrado para levar para ritual de magia negra, para rituais de toda ordem, é calamitoso, é inacreditável. Só na cidade de São Paulo some uma quantidade absurda de gente. Só na cidade de São Paulo. Imagina no Brasil todo, imagina no mundo todo. Em outro vídeo eu até falo desses dados aí, tá? Então, você precisa se conscientizar, tá, de que você tem seus poderes pessoais, mas você precisa se livrar das hipnoses que são projetadas em você por mídias, por rádios, por novelas, por filmes,
hipnoses que são projetadas em você através dos atendimentos mediúnicos, através das religiões. Tá? No Oriente Médio, eles gravam no subconsciente dos homens que eles vão ganhar num paraíso para onde eles vão 70 mulheres. E um homem lá no Oriente Médio se transforma num monstro porque ele sofre uma hipnose. Lá na Somália, uma menina ela é toda retalhada, com 5, 6 aninhos de idade, e não vai mais ter prazer na vida, porque foi implantada uma historinha lá de que a mulher não deve sentir prazer, que Deus não quer. Deus vai lá e estraga a menina toda, porque o ego, tá? O ego, só porque essa gente ali da Somália, e circunvizinhança ali que praticam essa atrocidade contra as meninas do país, das regiões ali, eles não sabem que quando a menina está sofrendo, porque isso é feito sem anestesia, sem nada, essa estragação ali. Aí a menina sangra, eles levam a menina para um canto ali em cima da mesa da cozinha, num cantinho qualquer, tá? Uma pessoa, dois segura, tá? E o choro, o sofrimento da criança serve de combustível para o pessoal lá de baixo. Lá no Oriente Médio, quando eles vão matando e fazendo aquelas atrocidades em nome de Alá, Jihad, essa porcalhagem toda, quando eles estão fazendo os outros sofrer, está gerando energia negativa para o pessoal lá de baixo. Só que quando eles morrem, tá, eles vão lá para a escravidão. Porque ninguém lembra que tem um ditado que você deve ter em mente o tempo todo na sua mente, ao acordar e ao levantar. Pode não ser sua culpa, mas é sim sua responsabilidade. Ah, eu não sabia. Tá, mas era sua responsabilidade buscar saber. Tá? E você ocupou seu tempo com o quê? Então assim vai no planeta Terra, o ego é uma coisa tão podre. Uns inventam isso, outros inventam aquilo, né? E lá no Oriente Médio, num lugar inventam que Deus não quer a homossexualidade. Aí eles vão lá, faz a maior barbaridade, surra o cara em público, enforco. Porque eles querem. Eles e os governantes lá, que são gente desinformada. Né? Sem contar ainda nos políticos aí que se acham muito e quando eles morrem, eles vão, escravidão. Quando eles estavam aqui, eles mandavam muito. Mas lá embaixo eles vão lá fazer os serviços mais sujos e mais difíceis, tá? Então o que acontece é isso aí, só porque é o seguinte, o Criador, ele é perfeito. Nós somos o pensamento de Deus, nós somos o universo. O universo é benevolente e sustentador. Por que você está assistindo o meu vídeo? Porque você tem merecimento. Porque quem não tem merecimento não me acha. Tá? Então, se eu estou falando que você pode confiar no trabalho do professor Hélio Couto, é verdade. Se você não tem dinheiro, não tem problema, o professor Hélio Couto trabalha de uma forma que ele faz ali a ressonância harmônica para você, de uma forma gratuita, sem cobrar nada. Agora, eu não conheço essa pessoa aqui que a internauta falou para mim, mas com certeza é uma pessoa boa, porque ela está contando aqui que foi lá para ser atendida nele e aquele problema acabou, aquele espírito lá que incomodava ela se escafedeu, né? Porque ela também não relatou mais nenhum problema, é porque o trabalho que esse médium aqui fez foi honesto. O doutor Ismael Alonso, lá de Franca, São Paulo, casado em França, acho que é França ou Franca, em França, São Paulo. Eu não conheço esse lugar ali, mas está aqui no comentário. Então, é preciso tomar ação, ficar conversando muito não vai resolver, tá? Viagens astrais
é outra coisa muito boa, né? Mas precisa ser feito com muita responsabilidade, tá? Porque tá cheio de gente mal intencionada por aí. Quando você sai lá no plano astral, tem muita gente mal intencionada, tá? Então é isso que eu teria para falar nesse vídeo. Eu tenho várias playlists aqui no meu canal que podem servir positivamente na busca pelo aumento do seu saber e por livramento de coisas negativas que oprimem você, tá? Eu vou deixar aqui no meu canal uma playlist, dê uma olhada, e muita gratidão por assistir ao meu vídeo e deixe o seu like, tá? Para que mais pessoas alcancem esse trabalho e alcancem livramento. E deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem, tá? Eu terei o maior prazer em interagir com você nos comentários, ou querendo, mande-me por e-mail que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto, saia do meu vídeo com um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, isso também quer dizer que vocês são os internautas mais amados do cosmos, porque o meu trabalho aqui no YouTube eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo, ó, por assistir aos meus vídeos.